Oi amigas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar uma maquiagem express, bem rápida, porém bem bonita e elegante. Porque hoje eu vou sair, aí eu pensei assim, vou aproveitar para gravar para as meninas, porque já fica uma opção de uma make rapidinha e elegante para elas. Então já vou logo começando sem enrolação, porque o meu tempo tá curto. Ai meninas, olha, eu tô com um monte de fiozinho espetado, tipo cebolinha. Vocês têm alguma dica pra mim? Algum produto que abaixe esses fiozinhos? Deixe aí nos comentários, por favor. Mas agora vamos pra maquiagem. E mesmo que você esteja com pressa, não descuide da hidratação do seu rosto. A sua pele vai agradecer. A maquiagem vai durar mais tempo e também vai impedir que ela craquele. Vou aplicar minha blindagem. Já faz parte da minha rotina há um tempo. E eu gosto muito. Tô olhando aqui pro espelho e enquanto a minha pele absorve, vou fazendo as sobrancelhas. E para delinear as suas sobrancelhas é simples, você penteia para cima e depois preenche só as falhinhas desenhando fiozinhos. E para isso eu vou usar esse pincel chanfrado que é super fininho e esse quartetinho da Ruby Rose. E só o restinho do produto é que eu passo aqui no começo da sobrancelha, para ela não ficar carregada, sabe? Eu ainda deixo algumas falhinhas para não ficar tudo pintado, parecendo que passou carvão na sobrancelha. Agora eu esfumo para ficar mais natural. Olha só. E qualquer borradinho que tenha ficado, eu arrumo na hora da base e o corretivo. E para elas ficarem fixadas, eu uso essa Game On da Ruby Rose. Mas ela não dá aquele efeito de Brown Lamination, sabe? Aquela Raise da Ruby Rose dá um efeito bem mais durinho do que esse daqui. Esse aqui só deixa penteado e fixo, não deixa coladinho. Vou hidratar meu lábio também, gente, com esse glossinho aqui da Miss Rose. Vou começar a minha maquiagem pelos olhos, para não ter que ficar consertando depois, caso borre alguma coisa. Que eu quero que seja uma maquiagem rápida, mas ainda bonita, sabe? Espalhei com o pincel mais gordinho e vou usar esse pequenininho aqui pra aproveitar e deixar a sobrancelha bem contornada. Amigas, eu tô querendo pintar essa parede aqui atrás de mim, porque eu enjoei desse fundo, sabe? Esse fundo frio assim, esse cinza. Não tô gostando mais. Eu queria uma cor clara, neutra, que não interferisse aqui na maquiagem e que deixasse um clima assim mais aconchegante. Vocês têm alguma sugestão pra mim? Deixa aí nos comentários, por favor. E olha só a besteira que eu ia fazer. Deixei isso aqui destampado aqui na bancada e eu sou mestre pra derrubar as coisas, gente. É quase que eu bati a mão e ia perder todo o produto. Tiro o acúmulo de corretivo, pego uma sombra clarinha pra selar aqui ó, abaixo da sobrancelha. Na verdade é melhor você selar toda a pálpebra porque se tua paleta for muito pigmentada, pode ser um pouco mais difícil de esfumar com corretivo molhado. Vou pegar esse tom de marrom quente, aplicar e já esfumar. Essa sombra é muito pigmentada e esse pincel é maravilhoso. Ele esfuma numa facilidade. E com a mão bem levinha, eu esfumo essa borda aqui. E agora com o pincel menor, eu vou pegar esse tom de marrom mais escuro, dar uma misturadinha com esse. Caiu, mas não quebrou. E vou depositar aqui formando um V. Até metade aqui, ó, do meu olho. E agora eu vou esfumar. Agora eu vou pegar esse tom de cintilante aqui. Ele não tem partícula de brilho. Eu quero uma coisa mais discreta. Você pode passar o seu iluminador também, ou qualquer sombra cintilante que você gostar. E esfuma essa bordinha aqui para ficar tudo bem difuso. E agora com esse pincel que veio naquele quartetinho de sobrancelhas, eu vou pegar a sombra preta e vou aplicar essa sombra rente aos cílios aqui superiores. E vou arrastar o pincel para esfumar essa sombra. E vou usar o contornete para dar uma limpadinha aqui onde subiu além do que eu queria. Achei que ficou bem bonito esse lado e vou dar uma engrossadinha nesse outro aqui. Achei que ficou bem bonito. E a gente nem terminou ainda. Agora vamos pra pele e depois eu vou finalizar os olhos. Vou dar uma limpadinha aqui. Ó, tinha caído um pouco de sombra aqui. E vou limpar com um pouquinho de água micelar. Ó. Por isso que é bom fazer os olhos primeiro. Se cai com a pele já pronta, dá pra limpar, mas demora um pouco mais. Vou usar essa base. Ela é a mais Secret da Dalla e eu uso na cor 3N. Vou aplicar um pump meio aqui no dorso da minha mão mesmo. Aqui na região da sobrancelha eu peguei um pincel menorzinho para não fazer bagunça. Vou usar o corretivo da Ruby Rose na cor 35. Vou começar iluminando. Essa é a paleta da Oceane. Gosto de sempre tirar o excesso. Eu ilumino acima desse ossinho aqui nessa região. Para o blush eu vou misturar esses dois tons. E eu começo aplicando aqui um pouquinho mais embaixo e vou subindo aos poucos para não ficar marcado. Se eu precisar, eu pego mais produto.
E agora eu vou pegar esse tom aqui, ele é um bronzer, só que ele é um pouco mais frio, tá vendo? E eu uso ele como contorno. Aqui abaixo do blush, e vou subindo aqui acima do blush pra deixar tudo bem fundido um no outro. Agora eu vou pegar esse tom mais acinzentado com um pincel menor e vou aplicar mais pontualmente aqui para aumentar essa profundidade e bem aqui próximo à linha do cabelo. Vou achatar o mesmo pincel e já vou contornar o nariz. Eu esqueci de iluminar abaixo da sobrancelha e aqui o cantinho interno. E pra gente finalizar os olhos com um pincel pequenininho assim de detalhe, eu vou pegar esse primeiro tom que a gente usou, esse marrom quente, tira bem o excesso. Eu lembrei que a pele não tá selada, é melhor selar a pele primeiro. E olha, não tem nenhum acúmulo de corretivo aqui, mesmo assim eu vou passar a esponjinha, só por desencargo de consciência. Nossa, que corretivo bom esse da Ruby Rose, nem parece um corretivo de R$12. Vou selar com esse pó da Pop. Eu não vou usar muito pó porque eu tô gostando do glow dessa pele. Vou passar só em alguns pontos para não perder esse glow. E os pontos que eu passei são justamente os que ficam mais oleosos. É testa, nariz, queixo, que é a zona T. E aqui abaixo dos olhos para garantir que não acumule, não craquele, não saia do lugar esse corretivo. E voltando com o pincel de detalhe, eu vou só depositar essa cor aqui abaixo dos cílios inferiores, esfumar e unir aqui com o final. Vou passar também um lápis marrom na linha d'água, bem de leve, só para não ficar essa parte mais clara. Vou contornar os lábios, seguindo o contorno natural dos meus lábios mesmo, com o lápis marrom. E passei esse batom mais no centro dos lábios, dando batidinhas, e depois espalhei com o dedo. Máscara de cílios. E nas laterais do rosto eu vou aplicar essa bruma aqui da Ruby Rose Stay Fix. Enquanto a bruma seca, não fique fazendo expressões faciais. Eu estou achando essa maquiagem belíssima. Nossa, iria pra qualquer lugar com ela. Diga aí o que vocês acharam nos comentários. Esse é o resultado da maquiagem na luz natural. O vento deu uma ajudada para dar um efeito. E se você chegou até aqui, curte, se inscreve, deixa o seu like e engaje esse vídeo. E não esqueça de deixar aí a dica para baixar esses cebolinhas aqui, tá? Ó, o vento vindo de novo. Tá formando para chover, vai cair uma chuva pesada daquelas. Beijo e até o próximo.